E aí, agrocriadores e criadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agrocriação. Hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados na fase inicial da vida dos pintinhos. Vez por outra aparecem comentários aqui no canal perguntando como que nós fazemos, quais que são os cuidados que nós temos aqui ao criar pintinhos na nossa criação. E é exatamente isso que nós vamos mostrar no nosso vídeo de hoje. Vou aproveitar para mostrar também um bebedouro caseiro que nós fizemos para os pintinhos. Vou falar quais que são os benefícios desse bebedouro e mostrar o passo a passo de como que você pode construir esse bebedouro com custo zero. Exatamente isso. Para fazer esse bebedouro, nós não gastamos nenhum centavo. Então o custo-benefício é muito bom. Os pintinhos mais novos que nós temos aqui no nosso criatório, no momento, são esses aqui. Eles foram adquiridos aí na casa de agropecuária da nossa cidade. Cada pintinho desse custa aqui na minha cidade R$ 4,50, tá? Elas são aqui aquelas galinhas que algumas pessoas chamam de caipirão. O objetivo aqui é dar uma melhorada aqui na nossa criação. A gente está com poucas galinhas pescoço pelado, por isso que na escolha eu optei por mais pintinhos pescoço pelado. Primeiro passo, trazer os pintinhos para um pinteiro como esse. Uma estrutura onde os pintinhos eles vão ficar aqui aquecidos e protegidos, tanto de chuva como de sol e também de predadores. Esse pinteiro aqui nós construímos ele, porém muitas pessoas improvisam e usam aí pinteiros de papelão, alguns colocam dentro de casa, em algum cômodo, e funciona muito bem. Pra gente, não precisou colocar lâmpada, porque a nossa região já é uma região bastante quente. Então mesmo durante a noite, o frio aqui não é o suficiente para fazer com que os pintinhos eles venham a ser atingidos aí. Por isso que nós utilizamos aqui sem a lâmpada. Caso a tua região seja uma região fria ou você acabou de tirar os pintinhos da chocadeira, você precisa colocar os pintinhos num pinteiro como esse e é essencial que tenha a lâmpada, tá? Pelo menos aí nos primeiros 7 dias é essencial a lâmpada para aquecer o pintinho, fazer o papel que a mãe deles, no caso a galinha, iria fazer aí, beleza? Comida nós deixamos à vontade, nós não damos a ração inicial porque aqui na nossa cidade não tem. A casa de agropecuária tem a ração de crescimento, mas a ração inicial não tem. A gente sempre deu desde o início a ração de crescimento e nunca tivemos problema. Então, se na tua cidade também não tiver ração inicial, você pode adicionar ração de postura. Nós deixamos comida à vontade. Outro detalhe interessante para evitar doenças aí para os seus pintinhos é que você coloque algum tipo de cama aí dentro do local onde os pintinhos eles vão ficar. Aqui, por exemplo, a gente gosta de colocar madeira serrada. É o que tem funcionado bem. Nesse momento, como a gente acabou de trazer os pintinhos, ainda não tem. Mas para evitar que os pintinhos eles ficam pisando na própria fezes e depois eles venham a entrar dentro do comedouro ou até mesmo pisar no bebedouro, é essencial que você tenha aí madeira serrada e você sempre faça a limpeza das fezes no galinheiro, beleza? Essencial também água limpa. Todos os dias você vai precisar limpar o bebedouro, talvez mais de uma vez por dia, principalmente se o bebedouro não for numa estrutura como essa, onde aqui nós temos um bebedouro automático. Então aqui os pintinhos eles são abastecidos automaticamente através desse bebedouro, sem contar que eles não conseguem entrar dentro do bebedouro aí evitando assim a contaminação da água. Outro fator importante é que você não misture os pintinhos recém-nascidos com pintinhos de outros estágios de crescimento, porque esses pintinhos aqui eles são totalmente fragilizados. Facilmente eles podem adoecer, facilmente eles podem contrair aí algum tipo de doença e pode vir a ter perdas na tua criação. Então, se você comprou um lote de 50 pintinhos, você precisa deixar eles somente com aquele lote de 50 pintinhos de estágios da mesma idade. Se você colocar ali com pintinhos de 30 dias mais velhos, 15 dias mais velhos, você já vai estar correndo um risco aí de ter perdas na tua criação. Falando sobre o bebedouro, aqui nós temos tanto o bebedouro adquirido na casa de agropecuária, Como também nós temos o bebedouro caseiro. Tem muita gente que pediu para mostrar aí como que era o bebedouro caseiro, como é que fazia. Então vamos ver o passo a passo de como que você pode também fazer um bebedouro como esse aí na tua casa.
Para construir esse bebedouro é bem simples, nós utilizamos aqui 2 garrafas PET e um parafuso. Aqui a gente vai usar a garrafa PET de 2 litros. Então, uma das garrafas, a gente vai fazer um recorte nela no fundo, que é aí a base do nosso bebedouro. A gente optou por fazer o recorte nessa linha que já tem aí na própria garrafa PET. Isso facilita que o recorte ele saia alinhado. Então, a gente vai fazer esse recorte agora. Quando eu terminei de fazer o recorte, eu percebi que ele precisava ser cortado um pouco mais. Estava muito fundo e levando em conta que eram pintinhos recém-nascidos que iam beber ali nesse bebedouro, então acabou que estava bastante profundo, eles não iam conseguir se adaptar bem aí. E sem contar que um bebedouro fundo pode acontecer do pintinho cair dentro, se molhar demais e aí ele acaba se afogando aí dentro do bebedouro. Bem comum isso acontecer em algumas criações. Então vamos recortar um pouco mais isso aqui. Com o segundo recorte já feito, a ideia agora é fixar a tampa da garrafa no fundo desse recipiente aqui. Para isso vou utilizar aqui a furadeira. Depois que eu fizer o furo, vou usar um parafuso assim para poder parafusar a tampa no fundo da garrafa. Com a tampa já fixada, a gente vai ter esse resultado aqui. Confesso para vocês que eu fiquei com receio de vazar água, já que aqui tinha um furo no fundo da garrafa, mas acabou que deu certo no final das contas, a água não vaza por aqui. Mas para garantia, eu recomendo que você coloque um pouco de cola Bond aqui no parafuso, para que ele possa fixar ainda mais aí no fundo da garrafa. O próximo passo foi fazer furos nessa parte aqui da outra garrafa. Esses 2 furos aqui, eles vão fazer assim a liberação da água. É por aqui que as gotas de águas elas vão cair, deixando assim o bebedouro sempre abastecido. Depois que você fizer o furo, seu bebedouro já está praticamente pronto. Agora você pode rosquear a garrafa normalmente na tampa. E aí quando você coloca a água que você vira de cabeça para baixo, pronto. Ela vai ser abastecida, garantindo aí que o recipiente no fundo fique sempre cheio. É um bebedouro bem simples. Se você quiser fazer alguma espécie de pegador em cima da garrafa, para que você possa fazer algum tipo de empenduro nela ou algo do tipo, empendurar em algum local, é seu critério aí. Eu deixei dessa forma porque a gente vai deixar ela aqui dentro do próprio pinteiro. A gente vez por outra vai estar soltando os pintinhos para eles poderem ir caminhando e explorando os instintos naturais. Então a gente não vai ser necessário fazer esse pegador para ela poder ficar enganchada. Vamos então testando aqui. E os pintinhos gostam muito. É interessante esse bebedouro porque os pintinhos eles não conseguem pisar o pé dentro. Eles apenas botam o bico ali, bebem a água e depois eles saem. Se o bebedouro eles tivesse uma estrutura que o pintinho entra dentro, isso é muito ruim, principalmente para a fase inicial da vida, porque ele vai estar com o pezinho cheio de fezes e depois ele vai pisar dentro da água, prejudicando a si mesmo e os outros pintinhos aí. Esse é um bebedouro bem simples e esses são alguns dos nossos cuidados aqui com os pintinhos. Apesar deles precisarem ficar os 30 dias no pinteiro, a gente sempre vai estar soltando eles para que eles possam ter momentos como esses, pois os pintinhos eles ficam muito mais felizes, eles não vão atrofiar, porque o ambiente dentro do pinteiro é bastante pequeno, bastante apertado para esses pintinhos. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Aqui é um pouquinho do nosso manejo com pintinhos. A gente vai estar nos próximos vídeos mostrando o desenvolvimento deles. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se quiser continuar acompanhando nossos vídeos, recomendo que você se inscreva no canal, pois semanalmente postamos dicas relacionadas à criação de aves, beleza? É isso aí, agrocriador e agrocriadora, tamo junto e até o próximo vídeo.